Bom, continuando o assunto de ontem, a gente conversou bastante sobre potência, né? Agora, de fato, vamos voltar para o planeta Terra e vamos começar a entender um pouquinho dessa questão da potência elétrica, mas por enquanto voltado para contínua, né? Corrente contínua. Depois a gente trabalha com a modalidade da alternada, né? Bom, analisando esse triângulo aqui, tá? Analisando esse triângulo aqui, eu acho ele legal porque é uma forma que nós temos de calcular a potência elétrica levando em consideração algumas variações, tá? Olha só. A fórmula tradicional ou convencional para se calcular potência elétrica ativa ou vatada é essa aqui, ó. Potência é igual a tensão multiplicado por corrente. Beleza? Esse triângulozinho aqui, ele ajuda a gente a identificar algumas coisas. Por exemplo, bom, como que eu calculo, por exemplo, corrente elétrica, né? Baseado nesse contexto aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu quiser calcular corrente baseado na potência, o que vai ser? I é igual a potência dividido pela tensão. Como que isso foi feito, professor? Se eu isolar o meu I, do jeito que está aqui, o V está multiplicando, não está? Ele vai passar o quê? Ó, se eu pegar aqui, ó, P é igual a V vezes I. Aí eu quero isolar o I, certo? Trocando aqui de ordem, V vezes I é igual a P. Isolando o I, gente, o que vai acontecer? O V vai passar o quê? Dividindo, né? Então, I é igual a P dividido por V. Acabou de achar uma forma de encontrar corrente baseado na forma da potência, beleza? Ok. O mesmo equivale para a tensão. Então, se eu pegar P é igual a tensão vezes corrente, e eu isolar o V, então vai ficar o V vezes I igual a P. Isolo o V, o I vai passar o quê? Dividindo, né? V é igual a P sobre I. Tá? São esses três casos que a gente está vendo aqui. Então, tensão é igual a potência dividido pela corrente. Bom, para que existe esse triângulo aqui, gente? Esse triângulo existe o seguinte, vamos supor que eu queira calcular potência, certo? Se eu quiser calcular potência, o que eu faço? V vezes I. Você olha assim, tá? Para facilitar você lembrar da fórmula, tá? Se eu quiser calcular corrente, o que eu faço? Isolo o I aqui, vai ficar o quê? P dividido por V. Tá bom. E se eu quiser encontrar tensão, como é que fica? Isolo V, vai ficar o quê? P dividido por I. Tá? Pronto. Você não necessariamente precisa decorar essas fórmulas, certo? Usando essa regra aqui desse retângulo, você só precisa lembrar, P é igual a V vezes I. P em cima, V e I embaixo. Aí você isola a grandeza que você quer calcular e depois uma vai multiplicar e a outra vai dividir. Tá?
Agora, existem outras formas de você calcular potência também, baseado na tensão e na corrente. Tem essa fórmula aqui e tem essa fórmula aqui. Olha só, a fórmula tradicional é essa, beleza? Mas também é possível calcular potência usando o quê? Esses dois métodos alternativos aqui. Que é potência igual a tensão quadrada dividido pela resistência e potência igual a I ao quadrado vezes resistência. Da onde que surgiu, né, essa fórmula? Bom, a gente sabe que a potência é igual a tensão sobre corrente, não é? Vamos imaginar que no meu exercício ou na situação que eu estou trabalhando ali, né, para fazer o cálculo, eu não tenho o valor da tensão, mas tenho o valor da corrente. Como que eu calculo tensão? Aliás, pensando um pouquinho sobre resistência elétrica, né? Você tem a primeira lei de Ohm e tem a segunda lei de Ohm. Como que eu calculo resistência elétrica? Né? Vou entrar aqui agora numa nova fórmula. Alguém lembra como é que calcula resistência elétrica? V sobre I. V sobre I. V sobre I? Como é que calcula resistência? V sobre I? Como é que calcula resistência? Tensão vezes corrente. Resistência. Aí, potência, né? Não lembra? Resistência não é tensão dividida por corrente? Como é que é? Resistência não seria tensão dividida por corrente? Exato. É o que ele falou ali. Eu perguntei algumas vezes para ver se vocês concordam, né? Então, resistência elétrica é V sobre tensão sobre corrente. Beleza? Agora, fazendo analogia nessa fórmula aqui, eu posso fazer algumas derivações pensando nessa fórmula, certo? Bom, se resistência é igual a tensão sobre corrente, portanto, tensão como que eu calculo? Faz uma regrinha de 3 aqui, ó. Como é que eu calculo tensão? R vezes I. Certo? Então, pensando aí no mundo onde eu tenho a fórmula para calcular resistência, que é tensão sobre corrente, se eu quiser encontrar tensão, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer uma regra de 3 aqui, tá? Como que foi feito esse cálculo aqui, gente? Ó. Como é que foi feito esse cálculo? Bom, fazendo uma regrinha de 3, ó, resistência é igual a tensão sobre corrente. Fazendo uma regrinha de 3 aqui, aonde eu vou chegar? R vezes I é igual a V que multiplica 1. V vezes 1 vai dar V, né? Vou trocar aqui de posição. V é igual a R vezes I. Pronto. Beleza? E se eu quiser, agora, através dessa fórmula da resistência, encontrar o valor de corrente? Como é que ficaria? Resistência é igual a V sobre I, certo? Quero isolar o I agora, não quero? Sim ou não? Faz uma regrinha de 3 aqui. Fazendo a regrinha de 3 vai ficar o quê? R vezes I é igual a 1 sobre... é igual a 1 vezes V, certo? R vezes I, 1 vezes V vai dar V. Bom, eu quero achar a corrente, não quero? O R está multiplicando, vai passar o quê? Então, vai ser V sobre R. Sim ou não? Sim.
Então, gente, o que acontece? Eu sei que para eu calcular corrente, eu posso usar essa alternativa aqui, ó. I é igual a V sobre R. E para eu calcular tensão, é igual a R vezes I. Beleza? Pensando nessa variação que eu fiz aqui, vamos imaginar o seguinte cenário. Tá? Potência é igual a tensão vezes corrente. Vamos imaginar que eu não tenha o valor de tensão. Certo? Não tem um valor lá. O exercício não está me informando. Qual que é uma forma alternativa de calcular? Potência é igual. Tensão, eu não tenho, preciso calcular. Como que eu calculo tensão, gente? Baseado na variação da lei de Ohm aqui. Não é R vezes I? É ou não é? Não é R vezes I? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó. Vou colocar aqui, ó. Posso pegar aqui R vezes I e manter o multiplicado por I. Esse R vezes I aqui não é a forma como você calcula a tensão? Que isso daqui está interligado com isso? Sim ou não? Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso calcular potência também fazendo assim, ó. I vezes I dá o quê? I ao quadrado. I ao quadrado. Mantém aqui o R. Então, potência pode ser calculado como corrente ao quadrado multiplicado por R. Uma outra forma de se calcular o quê? Tensão. Potência. Aqui eu estou mostrando para vocês como chega na fórmula, entendeu? Então, se no exercício você não tiver o valor da tensão, você pode calcular. Como você calcula a tensão? R vezes I. Se você jogar uma fórmula na outra, assim como eu fiz, você vai deduzir que potência, se você quiser calcular diretamente, sem precisar do valor da tensão, você pode pegar I ao quadrado vezes R, porque essa é a manipulação da fórmula que eu acabei de fazer, tá? Continuando aqui. E se eu tiver no meu exercício, por exemplo, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Eu não tiver o valor da corrente, por exemplo. Como é que ficaria daí? Bom, a gente sabe que potência é igual a V vezes I. Tá. O I, como que eu calculo o I, gente? Quando eu tenho o valor da resistência. V sobre R, não é? Então eu posso pegar aqui, ó. V sobre R. V sobre R, tá? Tá, da onde que surgiu isso daqui? Isso daqui é daquela fórmula. I é igual a V sobre R. Então, substituindo o I aqui, diretamente pela fórmula, a gente chega nesse contexto aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes tensão dividido por resistência. Se eu continuar a manipulação da fórmula aqui, vai ficar o quê? Potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Pronto. Chegamos em mais uma manipulação da fórmula. Então, basicamente, potência elétrica, pessoal, eu vou calcular dessa forma. A forma tradicional, ó, vou colocar aqui o número 1, que é a forma tradicional, que é potência igual a tensão vezes corrente. E depois, a segunda forma, aonde eu calculo potência pensando que eu não tenho valor de corrente. E a terceira fórmula seria calcular a potência pensando que eu não tenho o valor da tensão. Então,
o valor 1 é a forma tradicional, certo? O 2 eu calculo sem o valor de I. E a terceira fórmula eu calculo sem o valor de tensão. Professor, se eu quiser no exercício calcular primeiro, seguindo passo a passo, a corrente e depois a tensão, e depois só substituir na fórmula P igual a V vezes I, vai dar certo? Vai dar certo. Essa fórmula que eu estou mostrando para vocês é para ir direto, sem você precisar se preocupar com o cálculo posterior, que é da corrente e da tensão. Como é que dá zoom nessa bosta aqui? Deixa eu ver se aqui... Ah. Ficaria assim a variação. Entenderam esse conceito? No final das contas, o que vai importar para você é sempre esse triângulo aqui, tá? O formato 2 e 3 é um formato adaptado para você calcular a potência elétrica, pensando que você não tem o valor da corrente ou não tem o valor da tensão. Mas a fórmula tradicional, potência é igual a V vezes I. Quem quiser copiar, vou fazer alguma coisa, apesar que vai estar no vídeo também, se quiser pegar depois. Oi. Caso eu não tivesse aí a 2, aí seria a 2, a corrente. Eu faria V2 P vezes R, e depois tiraria a raiz quadrada, ou não? Como é que é o negócio? Faria P vezes R e depois tiraria a raiz quadrada? Porque o V está ao quadrado lá? Então, aí é para calcular a potência, certo? Certo. Pensando que você não tem o valor da corrente, Certo. O P você quer descobrir. Certo. O V eu tenho. Ah, tá, o V Eu teria. Eu não tenho o valor de resistência. corrente. Corrente. Aí eu posso usar o V dividido por R. Então, o formato, esse aí é o formato 2. Imagina, a fórmula tradicional é potência igual a tensão vezes corrente. Sempre. Mas se eu não tiver os dois valores, da tensão e da corrente, estiver faltando dado, aí eu posso usar uma dessas fórmulas. Ou a 2 ou a 3. A 2 você usa para quando você não tem o valor da corrente. E a 3 você usa para quando não tem o valor da tensão. Aí ou você calcula anteriormente ou você usa essa fórmula adaptada. Obrigado. Entendeu? Esses cálculos que eu acabei de fazer aqui, gente, é uma forma de demonstrar para vocês como que chega no resultado aí de V ao quadrado sobre R e I ao quadrado vezes R, tá? Mas a forma tradicional é V vezes I, tá? Posso prosseguir? Bom,
vou pular esse slide aqui que a gente já conversou bastante sobre potência ontem, né? Um exemplo aqui, ó. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial... Aí vem outro termo usado muito em física, a tal da DDP, que é o mesmo nome usado para tensão elétrica, né? Nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 amperes. Certo? Para calcular a potência, basta multiplicar a corrente, né, pela tensão. Então, 20 vezes 10, 2.200 watts. Ou 2.2? 2.2? Quilowatts. Tá? Esse exemplo está muito claro para vocês ou não? Essa fórmula é mais fácil que você vai usar para saber potência de um chuveiro. Né? O pessoal não sabe. Exato. Pega o seu chuveiro lá de 5.500. Certo? Obviamente você vai ligar de 220, né? Pode andar. Qual que é a corrente? Chuveiro de 5.500 watts. Tensão de alimentação 220. Qual que é a corrente? Então, quanto? Calcula. 5.500 watts. Tensão 220. Qual que é a corrente? 22.52. 22. Qual adjuntor? 32. Qual que é a corrente de consumo do chuveiro? Quanto? 20? Fala, 20? Quanto? Redonda? 23. Qual adjuntor que eu vou colocar? Eu preciso colocar um disjuntor. Ou vou colocar no mesmo circuito da casa. Ah, pega essa porra que tá aqui mesmo. Tem que ser separado, isolado, né? Lembrando, lembra lá que instalação elétrica predial, você tem ponto elétrico. Eles falam tomada elétrica, mas ponto elétrico de uso específico e de uso geral? Já viram falar isso ou não? Sim ou não? Pela norma? Uso específico e uso geral? Chuveiro é o quê? Uso específico. Quando ele é uso específico, tem que ter um sistema de proteção à parte, não é? Qual disjuntor? Deu 20, arredonda 23. 25? 25 ou 20? Qual vocês escolheriam? 25 ou 20? Quanto é que deu essa corrente aí que vocês falaram? 23? 23, redondando. Não sei, calcula aí, pô. 5.500 por 220. 25? Editor de quanto? 32? Pelo menos eu não sou uso geral. 32? Cabo? 6? 6? Cabo de 6? Já coloquei no cabo não. Depende da distância também, né? Mas é curto, né? O disjuntor é para proteger quem?
Qual uma das principais funções do disjuntor? Hã? Proteger quem? Qual que é o maior fator de risco por um sobreaquecimento? Incêndio. Está interligado em quem? No condutor. Então a corrente que o condutor tem que suportar tem que ser maior ou menor que o disjuntor? E ué, vocês vão fazer instalação elétrica, tem que saber essas coisas, caralho. Senão vai acontecer igual aconteceu em casa. Mandei construir uma edícula, cheguei lá, a geladeira estava com um cabo de 6 milímetros. Tudo bem, ok. Não vai dar problema, mas tem gasto, né, filho? Eu cheguei pro autor lá e falei, falei pra você que era uma geladeira, não falei que era um freezer, porra. E aí, fala pra mim, qual cabo, qual disjuntor? Por que não 6? Então, mas vocês falam de disjuntor de quanto? Professor, o disjuntor tem que ser 32. 32. 6 milímetros. E o cabo tem que ser de 6. Porque se ele for de 4, a corrente, para chegar em 32, vai estar acima do que o cabo suporta. Tá entendendo? Entenderam? Ou não? A proteção tem que estar em quem? Não. Cabo. Condutor. Chuveiro que se foda. Entendeu? A gente tem que pensar. Quando você vai fazer um dimensionamento, você tem que pensar no condutor. Você entendeu? Porque é ele que vai dar merda. Ah, não dá. Vá. Vai. Faça. Faça. Tem 2 casas lá que você está queimando os cabos. Então, faça. Faça errado pra você ver. Por que o cabo aquece? O cabo ele tem uma seção transversal, não tem? A seção transversal do cabo, ela foi construída para suportar uma corrente elétrica, não foi? Quem que determina o consumo de corrente elétrica? Quem que determina? Não é a carga que é o chuveiro? Sim ou não? Então, se o chuveiro está puxando uma carga, uma corrente que é superior que o cabo suporta, parte dessa corrente elétrica, ao invés de ser dissipada lá no bendito do resistor, dentro do chuveiro e virar, esquentar a aguinha para você tomar banho, que é aonde é para ocorrer o processo, certo? Parte dessa corrente vai ser dissipada aonde? No cabo. Porque ele não vai ter capacidade de transmissão. Aí começa a aquecer, começa a aquecer, começa a aquecer. E acontece o quê? Dá bosta. Certo? Ainda mais dependendo do cabo que você colocar lá na sua casa, ainda, né? Então, só toma muito cuidado com isso. Por isso que essa parte de potência tem que ser levada em consideração, tá? Ponto muito importante. Tem muita gente que vai construir uma casa. Uma coisa é você ser construtor, outra coisa é você ser eletricista. Certo? Certo ou não? Passar cabo, fazer a instalação do disjuntor. Né? Tudo bem. Montar o padrinho. Né? Ok. Agora, dimensionamento, o cara precisa ser eletricista. Tá? Ou, se o cara tiver conhecimento, tudo bem. Mas se não tiver... Ah, mas o cara tem conhecimento. Faz geladeira assim. Usa 2,5. Por quê? Usa. Mas por quê? Costumo usar. Sempre usei, deu certo. Entendeu?
instalação, ai, por que eletricista é tão caro? Mas eletricista é tão caro, se o meu pedreiro faz. Eu não vou pagar eletricista. Aí pergunta pra você, faz 3 tipos de cabo que você vai usar na casa? Entendeu? Aí vai acontecer o quê? Igual aconteceu comigo. Eu cheguei lá, os cabos de 6 milímetros que era para eu usar, e outra coisa, tá lá, na geladeira. Entendeu? Outra coisa, fui trocar. Sabe aquelas lâmpadas de embutir? Um forro de gesso. Né? Aí fui trocar. Tudo bem. Tava o cabo de 2,5, até aí tudo bem. Ok. Ok. Aí, beleza. Por mais que seja uma lâmpada, né, de LED, né? Tem a fase e o neutro, não tem? Que cor que você espera? Azul, Vermelho ou preto, né? Adivinha que cor que tava? branco, verde. Tudo azul. Tudo verde. Entendeu? Cara, tudo bem, foda-se, fui lá, desconectei, liguei, ok. Tipo, a alimentação da lâmpada é um transformador, tudo bem, ok. Mas, porra, não é... Aí você pagou o eletricista. Cara, o eletricista não faz isso. Ele vai fazer você comprar o cabo certinho. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Até porque se você chegar para pedir fazer um serviço para ele, você começa, mas tá muito caro. O cara fala, então não tem como eu trabalhar. Não é assim? É ou não é? O cara vai fazer um dimensionamento certinho, entendeu? Porque, cara, a tarefa dele é o quê? Parte elétrica. Então, aonde que tá... Como é que eu posso dizer para você? Aonde que você vê a diferença? No capricho. É ou não é? Eu fui trocar um disjuntor que deu problema. Aí o que acontece? Tem o barramentozinho, certo? Então vem as fases lá do disjuntor principal e vem distribuindo o barramentozinho. Ok ou não? Aí a gente encaixa o disjuntor no trio DIN, certo? Bom, aí depois tem uma derivação para poder fazer o quê? Tem o barramento, a alimentação do barramento, tem o disjuntor. Aí eu preciso jogar o quê? A fase para poder distribuir no barramento, né? O que você espera? O que você espera? Cara, o cabo, é um cabo de 10, não tem? Vou fazer a distribuição no barramento. O que você espera? Cara, vou encaixar um disjuntor. Vou encaixar o cabo. O que você espera que tenha na ponta do cabo? Conector genérico. O quê? Um terminal. Por quê? Porque senão você vai enfiar aquele negócio. Não vai, não entra. Vai ficar amassar. Você entendeu? E parece que não dá problema? Dá problema, porque você interfere na seção transversal do cabo. Então você vai encaixar, por exemplo, um cabo, né, num disjuntor. E se ele não tiver adequado, né, pega um cabo de 10, por exemplo. Se você for encaixar e ele ficar espremido, cara, você não interfere na seção transversal? Por quê? Vai ficar aquela loucura, né? Joga um monte de cabelo para fora, né? E entra metade do cabo. Tava assim. Cara, é um terminal. É um terminal. Nossa, mas tudo bem. Por que eu não paguei um eletricista? Cara, o eletricista vai colocar, mas são detalhezinhos que na hora que você vai fazer uma manutenção, puta que legal. Bom. E derrete ainda assim continua do mesmo jeito. Manda trocar e volta. Por causa do custo. Então. Aí você vai fazer. Por isso que eu falo. Você vai fazer a instalação elétrica, são coisas que o cara que se forma como eletricista, né, o cara que estuda, que se dedica, né, ele vai ter esse carinho, ele vai pensar em todos os cenários. O eletricista mesmo, ele vai estudar a norma regulamentadora,
Precisa seguir, vai seguir 100%? Difícil seguir 100%. Mas ele vai entender alguns conceitos, né? Vai atuar em superfície de área molhada? Vai. Ele vai aplicar alguns conceitos da instalação elétrica. Vai ou não vai? Né? Por quê? Porque é o trabalho dele que está em jogo ali, certo? E esse cálculozinho aqui faz parte disso. Você entendeu? Faz parte calcular. Então, elétrica é um negócio refinado. Mesma coisa na indústria, né? Dá gosto quando você pega um painel bem montado? Sim ou não? Agora quando você pega aquele navio do Titanic, você olha para aquilo e você fala, acabou meu dia. Já não se depararam com isso? Então, gente, eletricista, cara, eu acho que tem que ser um trabalho refinado, entendeu? Porque isso conta demais. Demais. Agora falando um pouquinho sobre consumo de energia, tá? Como que é calculado o consumo de energia, por exemplo, da sua casa? Lembra que eu falei para vocês que a concessionária, ela, por lei, ela só pode cobrar do quê? Da potência ativa, né? Certo? Vocês ficaram quietinhos só porque eu falei que o eletricista tem que ser refinado? Vocês ficaram assustados? Não? Não, né? Tem que ser mesmo. Ficaram bravos, não, né? Que o custo de um eletricista é caro? Paciência, né? Bom, como que eles calculam? A quantidade de quilowatts que é consumido por um período de tempo. E esse consumo na concessionária é calculado através de uma tarifa que varia de acordo com tempo e demanda. Certo? Lá na sua conta, eu acho que a conta da Energisa deve mostrar qual o valor utilizado para o valor da tarifa por kilowatt, né? Aí vem um ponto, agora você é advogado diabo de novo, mas que é o seguinte: o certo é sempre a diferença de consumo entre períodos que está lá no seu relógio. Certo ou não? Como que é feito isso hoje? Como que vocês acham que é feito isso? Como que é feito isso? Hã? Não. Alguém deixa a continha de energia na sua casa, não deixa? Certo? Essa continha, ela não é tipo, a Energisa vai lá, imprime uma porrada de conta, manda pro cara, o cara sai distribuindo. Não é assim. Essa conta é gerada na hora, não é? Por quê? Porque ele pega em base a última medição anterior e aí vai ser calculada a quantidade de horas que foi utilizada. Não é assim? É assim? É ou não? É assim, não é? É ou não é? É ou não é? Então por que eu paguei? Antes de eu instalar 4 ar-condicionado em casa, eu pagava R$180 de energia e continuei usando, e comecei a usar os ar-condicionados. Durante 3 meses eu continuei pagando 180. Eu não usei o ar-condicionado? Tava calor, filho, torando. Então por que eu continuei pagando 180? Hã? Não puxei gato, não. Por quê? Jogaram média lá, né? Só que nesse caso, pra mim foi bom a média. Por quê? Porque era um cenário anterior, né? Então, esse consumo é calculado através da diferença, né? Eu acho que com o tempo os caras vão modernizar os relógios, vão começar a fazer a transmissão disso automático, né? Mas é muito complexo transmitir isso direto para a concessionária.
Porque para você fazer a transmissão, tem que pensar o seguinte, como que eu vou enviar? Né? Como que eu vou enviar? Para residência, os caras não se preocupam muito. Para a indústria já é diferente, né? Porque para a indústria a gente tem um consumo muito mais elevado, então tem que ter um monitoramento, né? Já conectado com a concessionária. Agora, quando a gente fala de casa, pensa bem, como que eles vão pegar todas as casas na região, por exemplo, que a Bragantina atua? Cara, todo relógio fazer a transmissão disso para uma central. Quais são as formas de fazer a transmissão desses dados? Via Wi-Fi, internet. Então, você pode fazer, por exemplo, via rede sem fio, mas como? Satélite? Você vai ter uma estação rádio base? Vai, tudo bem, tem uma estação rádio base. Mas, lá no seu quadro, no seu relógio, vai ter uma antena de transmissão que vai conseguir ter a potência suficiente para poder enviar o sinal? Tem que pensar nisso. E se tivesse, qual o custo? Quem que vai arcar com o custo? O cliente? Para que eu vou comprar essa bosta? É obrigação da Argentina? Não vou arcar com esse custo. Eles vão investir para cada uma das casas? Vai cobrar de cada um ainda. É. Ah, não, você é obrigado a conectar um ponto de rede aí, cabeado, no seu relógio e vou transmitir via internet. Tá, mas e se eu não pagar a conta de internet? Então, para que isso aconteça, para que tenha, pensa assim, para que de fato elimine o ser humano de realidade, por isso que tem um ser humano indo lá e fazendo a leitura, né? Para que isso não aconteça, a empresa tem que ter um meio de transmissão de dados, certo? Então ela tem que fornecer um link de comunicação de internet ou intranet que tenha comunicação com o relógio. Primeiro que o relógio vai ser um relógio... Vai ter que desenvolver um, né? E todo mundo vai ter que se adequar. Segundo que vai ter que ter um link dedicado para isso. Uma coisa é a internet na sua casa, outra coisa é você ter, sei lá, 1000 residências conectadas num link para poder fazer essa transmissão sem perder dados, certo? Então, olha a estrutura que você tem que ter para poder fazer a transmissão. Então, às vezes é mais fácil deixar o quê? Manter o camarada indo lá fazer a leitura, certo? Às vezes o camarada dá um gatinho, não faz nada, faz uma média. Em alguns casos, como o meu lá, economia, deixou de cobrar alguns valores porque eu instalei o ar-condicionado, mas esse prejuízozinho que existe por falha de leitura é muito pequeno perto do investimento que a concessionária iria fazer para poder fazer a transmissão de forma automatizada. Certo? Né? Então, não vale o investimento. Hoje, na minha opinião. Tá? Então, vai continuar sendo a leitura manual. Né? Mas, como eu falei para vocês, às vezes acontece. Tá? Professor, lá em São Paulo, lá o corte de energia, quando você não paga, eles nem vão mais lá. Tem uma centralzinha que lá em cima lá já desliga a energia e já para de funcionar já. Então, mas aí você está falando de um... É diferente você transmitir dados do que você, por exemplo, cortar energia. Não, mas eu tô falando assim lá, por exemplo, você não pagou a conta. Aí tem lá uma central, né? Às vezes tem 10 casas lá ligadas. Ela desliga a casa certinho. Mas vamos supor, só que o que chega na casa é um contato. Não é uma via de transmissão, certo? Que você falou uma coisa, no caso aí você está fazendo uma derivação. Você tem uma central, pode haver uma comunicação com essa central, com a concessionária, mas é uma central que distribui para várias casas, certo? Só que o que sai dela para casa é o quê? Um contato. Aí é uma coisa. Agora, eu tenho um relógio aqui que transmite dados para essa central transmite, por exemplo, lá para Eletropaulo, em São Paulo é Eletropaulo, não é? Lá é Enel. Entendeu? Que seja, é um pouco diferente, porque aí, toda a gente quando fala de rede de comunicação, a gente tem que ter uma eletrônica embarcada mais sofisticada para poder trabalhar, aí fica mais caro. Mas nesse caso, né, aí seria um pouco mais simples, porque você está fazendo uma derivação, você está trabalhando com grupos, né? Agora, quando a gente fala de condomínio, né, o que geralmente os prédios, não sei se estão fazendo, mas antigamente, condomínio é uma conta só, né? Um prédio. Qual que é o BO que dava? Exato, né? Exatamente, né? Aí empresas privadas, inclusive acho que eu uma vez
me pediram, cara, não lembro o nome. O cara tinha uma startup lá e ele estava desenvolvendo há muito tempo atrás. Que é você ter um relógio secundário que faz análise, né, do consumo por apartamento, certo? E quando chega a fatura de energia elétrica, o sisteminha deles, né, conectado nesses reloginhos aí, ele gera e manda, por exemplo, o síndico lá. Olha, o apartamento consumiu X, apartamento A, Y, apartamento C, W. Aí cada um paga proporcional ao que consumiu, tá? Não era conectada à concessionária, mas era uma coisa dedicada, por exemplo, lá no condomínio, tá? Estavam desenvolvendo isso. Isso é interessante, porque, né? Eles estavam desenvolvendo na época, tipo, bem, ó, muito tempo atrás. Eu não sei hoje como que tá se comprar um apartamento, se já tem isso, já vem isso você adquirir o apartamento, isso já tá incluso, né? Mas antigamente, como não tinha, né? Os caras estavam fazendo a instalação desses equipamentos para poder fazer, tanto para água quanto para energia, né? Bom, depois de toda essa conversa alheia e franca, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui não leve pro coração, tá? Inclusive você do YouTube, que está me ouvindo aqui agora, e se você trabalha numa concessionária e já deu gato e não fez a medição certa, não leve pro coração. São exemplos que acontecem esporadicamente, tá bom? Obrigado pela compreensão. Tá avisado. Aí é o seguinte, então nós sabemos que o consumo de energia está relacionado à potência consumida pelo tempo. Tudo em quilowatts e, obviamente, tem uma tarifa para isso, né? Por exemplo, para saber o cálculo em quilowatts, aí tem uma outra unidade de medida que foi criada só para trabalhar com consumo, que é o quilowatt-hora. Certo? Para saber o cálculo de quilowatt-hora mensal de um chuveiro com potência de 5.500 watts, primeiro é preciso achar o valor em quilowatts. Dividindo o valor da potência por 1.000, obtém 5,5. Né? O segundo passo é saber o tempo de utilização no período, supondo que ele seja ligado durante 15 minutos por dia. É só multiplicar o valor pelo total de dias, nesse caso, né, todo dia 15 vezes 30, depois que transformar em horas, dividimos por 60, então 450 por 60, obtendo 7,5 horas de uso desse cara. Certo? Assim, o aparelho terá consumido 5,5 kW durante 7,5 horas naquele mês, que vai totalizar 41,25 kWh no mês. E esse valor você multiplica pela tarifa. Hoje deve estar o quê? 0,8, 0,9? Mais de R$1? Fica entre 0,60 e 1. Só isso? Aqui em Extrema? Tá mais caro. Aqui em Extrema não é não. É que vai depender da cidade. Aqui é mais caro. Aqui eu acho que deve estar quase R$1 ou mais. Não tá mais de R$1. Eu também acho, deve estar mais de R$1 o quilowatt-hora. Se não me engano, tá 1,37. Aqui é muito. São Paulo é 1,14. Então, se colocar então ficaria quanto que ficaria esse cara aqui? 41,2 vezes 1,37. Quanto que daria isso aí? Quanto que custaria? 1,75? Tá. Qual o valor? 1,37. 2,38? R$56,51. É, que aqui ele falou de São Paulo. Quanto? 50 aí? R$56,51. 50, 41,25 vezes 1,37. R$56. 15 minutos. É um tempo de banho adequado? Eu não vou fazer piada aqui agora porque tem uma moça na sala. Mas vocês já pensaram na piada que eu ia falar aqui? 15 minutos é o suficiente? Pra tomar banho?
Então, mas se for pensar bem, a nível de São Paulo aí, um chuveiro vai gastar o quê? R$ 56. Certo? Por pessoa. Só o chuveiro por pessoa. Pessoa. Mas, professor, mas é isso mesmo? Não, porque nem sempre você usa também o chuveiro na potência máxima, exceto, né, se for no frio, tá? Mas a níveis de junho, julho, agosto, é bem provável que você trabalhe sempre na potência máxima, o próximo, né, da potência máxima. Essa tarifa unitária aqui, Agora a gente tem que olhar na conta de cabeça, eu não sei. Quanto que tá aí? 0,62. Ah, não é isso, Não não. sei não. Não é isso. Qual que é isso aí? Mas tá na conta mesmo. Se for distribuído por regiões da cidade, tem valores diferentes. Então, mas deve ter uma média de quanto? Tem gente que está no 0,79. Ixi. Ah, não, com tributos está 0,71. A tarifa pode variar também de acordo com a bandeira tarifária. Verde, Então. amarelo ou vermelho. Mas aqui deve estar o quê? Deve estar bem próximo de um real. Bandeira hoje é vermelha, né? Então, é bem próximo de R$ 1. Aqui não é Selig não, né, professor? Não. Mas não, tá errado. 0,79. Ah, tá. É. Então, considera 0. Aqui deve estar o quê? Uma média de 0,7, então? 0,7. É, 0,7, 0,8. Né? Então, às vezes você que é o líder da sua casa, né? O provedor, paga a conta. Se for conversar com a sua família, por que a conta está vindo alta, né? Faça o cálculo. Lá em São Paulo, quando eu vi, era a tarifa vermelha. A vermelha? Leva quase que dobra o valor. Então, você já sabe agora como fazer o cálculo, né? Vocês entenderam como fazer o cálculo ou não? Só tem que prestar muita atenção. Olha só, prestem muita atenção, né? Que o cálculo está sendo em cima de quilowatts. Então entra a regra do múltiplo, né? Quando você vai olhar lá a potência do chuveiro, ela vem em watts. Então você precisa transformar em quilo. Porque o cálculo de consumo de energia elétrica é quilowatts. Então transforma o consumo em quilo e depois multiplica pela quantidade de horas utilizadas. Ah, mas eu uso esse cara X minutos por dia. Tudo bem. Faça o somatório geral durante um mês e transforma isso em horas. O resultado disso você vai fazer a multiplicação pela potência em quilowatts. Vai dar um valor para você em quilowatts hora e esse valor você multiplica pela tarifa média aí. Pelo que a gente está pesquisando, está em torno de 0,7, né? Esse é o consumo daquele equipamento. Além de chuveiro elétrico, o que mais consome dentro de uma casa, gente? Air fryer. Torneira, air fryer. A minha mulher, ai amor, vamos colocar um cooktop por indução? Eu falei, em nome de Jesus, tá amarrado. Daí nem consome. Tá, sai encosto. Eu falei, não, que cooktop por indução? O que é isso aí? Eu não sei. Cooktop por indução? Um fogão. É uma, Que é aquece a panela. é uma forma bonita de aquecer a panela, Tá rico, né? sem fogo. Professor, O que acontece? O cooktop você sabe que é, né? O cooktop é aquele fogãozinho bonitinho em cima de uma... Pedra de mar. Parece uma... que fica em cima de uma pedra de mármore, né? Mas parece um vidro, que é a coisa mais linda. Já viu? Imagina aquilo sem as bocas. Pode com vontade. Só que o que tem embaixo dele? Tem um aquecedor indutivo. O que é o aquecedor indutivo? Ele gera um campo magnético, certo? Que interage com uma superfície metálica, no caso tem que ser de ferro, e a interação ali vai gerar calor. Em resumo, quando você compra, você vai olhar para que serve o cooktop por indução. Vou falar para vocês. O cooktop por indução tem uma função muito específica. Para quando chegar as amigas da sua mulher, a sua mulher vai mostrar, olha,
Eu não preciso de gás. Você entendeu? Eu não preciso de gás. Né? Ah, mas é alguma coisa relacionada à culinária. Cara, olha lá os chefes de cozinha fodão pra você ver. Vê se vocês têm cooktop por indução. Não, olha, vai lá, vai no restaurante de um chefe de cozinha foda. Vê se ele tem cooktop por indução. Cara, fazer comida é fogo. Então, é fogo. É fogo. Então o cooktop por indução ele é bonito. Vê? É algo pra mostrar. Né? Porque a panela tem que ser especial. Você tem que comprar toda uma. E outra coisa, não é só. E outra coisa, quando você vai trabalhar com cooktop por indução, cara, eu nunca cheguei a fazer o cálculo, tá? Mas eu tenho certeza que eu acho que não compensa a troca de energia elétrica pelo consumo de gás, tá? Eu acho que não compensa, tá? Não cheguei a fazer os cálculos. Se faz 15 anos que não paga energia, ele tem tudo na casa dele disso aí. Então. Olha essa bola no cantinho do céu lá do Pocai. Então. 15 anos que ele não paga energia, tem freezer, pronto. Lá comprou um fogão lá da hora, isso daí. Pra eu falei, assim é fácil. Então, aí não vai pagar nada, né? Mas. Mais de 15 anos que ele não paga. Nossa senhora. Mas, ó, o cooktop. Vai cortar lá. Não. Vai cortar lá. Vai mexer lá também. O cooktop por indução é essa coisa bonita. Fora que quando você compra essa praga, você tem que comprar todas as panelas específicas para essa porra. Não é qualquer panela, né? Não, e outra coisa. Quando a mulher. Até aí tudo bem. Você vai lá e compra. Mas o problema, nós que somos da área técnica, a gente tem que pensar assim: a instalação. Eu não tenho mais como colocar nada aqui. Já começa a vir pelo plug, né? Não tem. Não dá. A instalação elétrica da nossa casa é 50 amperes. Não é? Aí, a mulher, 50. A mulher fala, eu quero um chuveiro melhor, mais bonito, da Lorenzetti, já 7.500. Não é? Não é assim? Só aí já vai quase tudo, irmão. Mas aí máquina de lavar, geladeira. Eu vou lavar louça, meu Deus, mãozinha. Aí aquecedor de torneira. Que é um chuveiro. Né? Aí, amor, vamos colocar. Isso daqui foi projetado para quem construiu uma casa muito grande e já pensou na parte elétrica. Né? Já pensou nas mordomias e tal. A gente tem casa normal, que não é casa de alto padrão, a gente trabalha na média ali, aqui, ó. Não pendura mais nada. Entendeu? Então esse cooktop por indução, ele é muito bonito para se mostrar. É igual a história do carro que estaciona o assistente o Easy Park, que tem nesses carros, tem nos carros. Eu tive um Onix que tinha, acho que a Volkswagen também tem. A gente compra, o carro estaciona sozinho. Já chegaram a usar esse negócio? Já ou não? Fazer baliza com esse negócio? A demora que é? Cara, eu fui testar essa bosta na prática. Tipo, funciona. Só que assim, você tem que andar com o carro em paralelo, tem que achar uma vaga perfeitinha. Aí ele vai, aí fica se consertando. Fica se consertando, consertando. Aí você fica assim, ó. Você fica assim. Aí o volante e fica lá. E os caras, ô irmão, vai embora, vamos embora, irmão, pra você passar. Não funciona. Imagina isso em São Paulo. Né? Fora que deu pau ainda no dia que fui fazer ainda. Deu pau apareceu. Eu sei que tive que levar o carro pra revisão, cara. Segunda vez que eu fui usar essa merda, tive que levar lá para poder resetar a central. Ou seja, tem coisas na vida, eletrônicas na vida, softwares, tecnologias que são desenvolvidas para firular. Por exemplo, um carro que tem um sistema desse,
Você concorda comigo que tem que ter uma baita de uma eletrônica embarcada para fazer cálculo, para fazer o processamento, certo ou não? Então tem coisas dentro de um carro que estão ali para dar pau, não para ser usual. O cooktop por indução, tá? Eu não tô querendo jogar um balde de água fria, não, viu, minha filha? Tá, ainda bem. É que eu tô falando a minha visão aqui como técnico, tá? Uma pessoa que, né? Que eu tive que ter esse discurso. Então, eu tive que ter essa conversa com a minha mulher, entendeu? Então, tem coisas que foram projetadas pra quê? Foi projetada pra dar pau. Oi? Não, ainda bem que não. Graças a Deus, não. Você pode ver que eu tô falando isso aqui bem no final, entendeu? Então, bem no final do vídeo, né? Por exemplo, se você for em casa lá, o que eu fiz que foi o dinheiro mais jogado fora da minha vida? Mas isso aí foi cagada minha. Quando você constrói uma área para churrasco, o que você pensa? Uma área aberta. Não é? Aí eu peguei, imaginei uma área aberta. Aí a mulher, ai, vai entrar pombo. Eu falei, tá, o que você quer que eu faça? Vamos fechar tudo de vidro. Área de churrasco? Não, depois eu não vou ficar limpando aqui, vai. Ah, tá bom. Aí coloquei vidro, né? Aí eu pensei, vou colocar um ar-condicionado. A pior bosta que eu fiz na minha vida, velho. Não do lado, mas não funciona direito. Funciona se eu não estiver fazendo churrasco. Por quê? Olha só que loucura. Quando a gente pensa numa coisa, a gente não analisa de forma detalhada, a gente faz as coisas por impulso, né? A gente não pensa nas variáveis que vão vir posteriormente. Quando você vai assar uma carne, você não vai ter um sistema de exaustão lá na sua churrasqueira? Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Ou vai? Não vai. Você não vai fazer um sistema de exaustão. Então, qual que é a tendência quando você está iniciando o churrasquinho? A fumaça fazer o quê? Espalhar? Não tem que fazer. Tem ou não tem? Não tem que fazer. É isso. E por que eu queria a área aberta? Vai por causa do pombo? Eu fechei. Você entendeu? Aí, qual que é a experiência macabra? Aí você liga o ar-condicionado. Ok, gela. 32 mil BTU. Gela. Só que quando você está assando carne, tem fumaça. Ah, professor, mas a unidade condensadora lá em cima, né? Ela só joga o ar para fora, ela não suga o ar de dentro para fora. Sim, mas a evaporadora que está dentro da sua casa, ela espalha o ar, não é? Então, aquela fumaça que está concentrada num pontinho, o que vai acontecer? Espalha para todo lado. Aí ela se depara com quem? O vidro, que a mulher pediu. Ou seja, tá lá o ar-condicionado, eu só ligo. Quando eu vou gravar alguma aula pro YouTube, aí eu vou lá, não vou fazer churrasco, obviamente, eu subo lá, gravo, aí eu ligo o ar-condicionado. Aí, tipo, um ar-condicionado de 10 mil reais eu usei 2 vezes. Entendeu? Então, tem coisas que, infelizmente, né, não compensa, né? Toda essa história, filho, eu tô contando pra você, pensando no cooktop por indução. Graças a Deus eu não fiz isso. Sim. Porque senão eu tava lamentando lá do ar-condicionado lá em cima e do cooktop lá embaixo na cozinha. Você entendeu? Por quê? Porque o cooktop, esse cooktop por indução, foi construído para gerar gasto. Tem como ver a corrente dele? Cara, esse cara aqui é 7 mil watts. Esse da Mondial. 7 mil watts. Eu já vi até de 9 mil. 7 mil watts. 7 mil watts. Você teria um chuveiro, né? O mais potente é 6.000 volts, né? 6.500 de chuveiro. Agora imagina você ligar 4 bocas.
7.000 watts. Né? Então, gente, tem coisas que tem que pensar. E um ponto, agora fazendo uma correlação bem interessante aqui com o que a gente está estudando da parte da potência, parece que esses cálculos que a gente vê é meio bestinha, né? Mas na hora que você for tomar uma decisão, que você olha um cooktop desse, você acha, é lindo? Olha, que lindo. É bonito. Né? As amigas da sua mulher vai chegar lá, ai amiga, nossa, não tem fogo. É, não tem fogo. Dá vontade de falar, põe o dedo aí então. Põe o dedo aí. Põe o dedo aí. Não, não tem fogo. Mas na hora que você for, né, pensar em fazer uma instalação de algo desse tipo, faça o cálculo. Faça o cálculo. Será que compensa realmente tirar o bujãozinho de gás que está ali faz anos, fazendo o servicinho dele? Não é? Você não tem trabalho nem para subir. Né? O entregador entrega para você lá e instala para você. Você nunca teve problema com bujão de gás? O único problema é que acaba quando você não tem dinheiro, mas tirando essa questão, o bujãozinho funciona. Seu fogão nunca deu problema. Ah, mas eu vou economizar. Faz o cálculo. Faz o cálculo. Você sabe quantas vezes você cozinha? Uma média, não sabe? Quantas bocas você acaba usando? Faz uma média. Quanto tempo que dura um bujão na sua casa? Não sei. Calcula. Você vai saber quanto você gasta com bujão. Sei lá, a cada 6 meses eu gasto 3 bujão. Tudo bem, então você tem um valor lá. Sei lá, R$350. Não sei quanto que está o valor do bujão. 360, 380, vai? Não sei quanto que está hoje. Aí, quanto? Então, pega esse valor. Agora, no cooktop por indução, antes de você comprar 7.000 watts. Cara, você vai fazer um almoço. Vamos pensar no pior caso. Vai fazer um almoço. Arroz, feijão, a carne. Então as 4 bocas vai estar ali, ó. Vai ou não vai? Então pega só o valor do almoço que você usa por dia. Faz o cálculo. Será que vai ser menos ou mais? Só que não é um período de um mês. É 6 meses. Eu tô falando pra você que você usa 3 bujão no mês. Não sei se usa realmente. Mas 3 bujões no mês. Então pega esse valor. Entendeu? Vale. Isso é o custo pós-instalação. E o custo da instalação? Professor, Né? essa potência ali de 7.000 é no seu funcionamento total. No total. Mas você vai fazer um almoço, você vai... Né? Então, mas a não ser que você tenha 2 cooktop, né? Não, normal com gás e uma ou 2 bocas só. Ah, é porque assim, ou você faz bonito, deixa tudo por indução e você passa a gastar mais para ter uma coisa bonita, né? Ou você tem tudo a gás, porque ter os dois eu acho que fica... Não é viável. Vai querer saber do gás. Você tem lá um Vai acabar a energia na casa, né? olha assim, ó, vai querer saber disso. Ó, caiu a energia, filho. Acabou. Tem esse fator também. Ai, não, mas eu vou ter um no-break. Ah, você vai colocar um no-break mesmo. Você vai colocar um no-break mesmo. É, você vai colocar um no-break. Chega domingão, você tentando fazer sua feijoada, lá acabou a energia. Então. Um pouquinho atrás, lá na questão da potência, no caso do chuveiro de 5.500, cabo de 6 milímetros, disjuntor de 32. Hoje a gente sabe que no mercado tem o disjuntor de 40 amperes. No caso do disjuntor de 40 amperes, o cabo de 6 milímetros ele vai suportar ali uns 36 amperes mais ou menos. Esse disjuntor de 40 amperes. O disjuntor é o seguinte, ele tem que ser sempre menor do que a capacidade de consumo do cabo. E se der alguma merda, ele desarma. Então, se o disjuntor for acima, você já está errado. Não por questões nem de norma, nem de frufru, questões de segurança mesmo. Aí você já viola alguma coisa de segurança. Ele tem que ser menor. Nesse caso, o disjuntor de 40 amperes ele já é específico. Se ele for maior que a capacidade de consumo de corrente do cabo,
Já não dá para instalar. Já não dá para instalar. Não desarmar junto com os pontos. Tem que ter todo. É muito arriscado. É muito arriscado. Eu já vi muito chuveiro assim. Assim, se falar para você que vai funcionar, vai funcionar. É que quando o pessoal vai fazer a instalação, quando as pessoas não são eletricistas que pensam nesses detalhes, as pessoas vão. Vai funcionar, funcionou. Mas você tem que imaginar situações de risco. Quem imagina a situação de risco é o eletricista. Não, o pedreiro. Né? Funcionou, você está reclamando do quê? Está funcionando. Não, mas um eventual risco. Né? É aí que entra os conceitos que a gente estuda aqui. Né? Por isso que está todo mundo sentado aqui fazendo. Né? Então, essa é a diferença de um trabalho analítico e de um trabalho por intuição. Né? Tá tranquilo aqui, gente? Bom, a tarifa a gente já comentou, né? Aqui tem uma tabela... Vixe Maria, isso aqui... Acho que eu nem era nascido com esse valor. Isso aqui, na verdade, é uma referência do próprio livro do Senai, mas esquece isso aqui. Hoje não é esse valor mais não. Isso aqui não é mais não, tá? Bom, isso daqui, então, é o que a gente viu sobre consumo.